Café. Tudo aqui é uma delícia com sabor especial. My Cat Café, pra curtir com seu miau. Aqui o amor tem 4 patas pra adoçar a sua vida. My Cat Café. A My Cat Café não é só uma cafeteria com muitas delícias no cardápio. É a primeira rede de franquias de cat cafés do Brasil. Uma cafeteria com gatinhos pra adoção. Venha conhecer na Galileu Galilei, a 300 metros do Ribeirão Shopping. My Cat Café. Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu estou mais uma vez aqui com o Dr. Júlio, do Comando Animal, que vai nos falar hoje de tudo sobre o ouvido dos nossos pets. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. Sei que você é corrido, mas mais uma vez, muito obrigada por estar aqui nos elucidando o que a gente precisa saber dos nossos petzinhos. Imagina, você sabe que é sempre um prazer poder contribuir um pouquinho aí com o que pode auxiliar também aí na qualidade de vida dos nossos amiguinhos de 4 patas, né? É isso aí. Ô, Júlio, bom, a gente fala muito, como diz, né? Tem coisas que parece que a gente esquece de olhar nos pets, né? A gente fica muito em cima de, é patinha, o olhinho, e esquece do ouvidinho, né? Então, quais são as doenças mais comuns que pode atacar o ouvido dos petzinhos? Então, as causas de problema de otite, que é a inflamação do ouvido, né, podem ser algumas, dependendo da espécie, se a gente estiver falando de cão ou gato, e também dependendo da raça, se a gente for pensar nos cães, né, que tem algumas raças que são mais predispostas ao aparecimento da otite, tá? Que, por exemplo, aquelas raças que têm a orelha mais comprida, mais pendulosa e mais peludas, porque tornam um ambiente mais propício tanto para o aquecimento do conduto auditivo, né, quanto para a umidade, que ele não fica arejado. É aquelas orelhinhas que caem, né? Isso. Elas tampam aqui o negócio, não é? Exatamente. Então, causa uma maior predisposição. Não que os animais que tenham as orelhas para cima, que esses animais não tenham. Eles podem ter também. Mas o ambiente mais favorável é para esses animais, porque causa um abafamento e tudo, você cria um ambiente propício para o crescimento de alguns agentes. Se a gente estiver falando, por exemplo, de bactéria, de fungos, que são um dos possíveis agentes causadores aí das otites. Então, o mais comum é a otite, no caso, nos bichinhos. Sim. Na verdade, a otite aí é uma das casuísticas mais altas que a gente tem na clínica. Hoje em dia, a gente tem muitos casos aí de otite. Por quê? Porque ela pode ser derivada tanto de problemas de animais que têm problema alérgico, então porque a gente sabe que a orelha, na verdade, é uma extensão da pele do animal. Então, muitos animais que têm problemas alérgicos de pele, no corpinho dele, ele também pode se estender para o ouvido. Então, muitas vezes a gente acha que pode ser algum agente causador, alguma coisa diferente ali que está causando o problema da inflamação do ouvido, quando, na verdade, é o processo alérgico. Então, assim, cada caso a gente tem que estudar direitinho para fazer um tratamento direcionado para aquele animal, né? Porque a gente pode ter um problema de alergia, mas também a gente pode ter um problema de algum agente causador. Quais poderiam ser esses agentes aí? A gente poderia ter bactérias, pode ter fungos, pode ter ácaros, né? Isso sem falar em problemas que a gente pode ter também por corpo estranho, mas não é muito comum, tá? Às vezes, já peguei um caso uma vez de um bichinho que entrou dentro do ouvido do animal, e aí começou a causar uma irritação, então aí foi por conta de um agente externo, né? Outras vezes também, que também não é uma casuística alta, não é um tipo de neoplasia muito comum, mas a gente pode ter câncer dentro do ouvido também, que é pele, né? Então assim, a gente como se fosse um câncer de pele, então pode aparecer lá. Exato. Então assim, cada caso tem que ser estudado de uma forma diferente, porque qual que é o grande problema? Muitas pessoas veem, como aquilo que eu falei, é uma casuística alta na clínica, né, a inflamação de ouvido, muitas pessoas veem um colega, um parente que teve um animalzinho que teve a otite, vai lá e pergunta, mas o que você fez para melhorar? E começa a seguir o tratamento que o outro fez, e muitas vezes não tem nada a ver. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque as causas são diversas. Você falou uma coisa que eu até ia perguntar aqui. É comum achar, assim, coisa estranha no ouvido do Não é comum, tá? Não é comum, mas a gente pode ter, sim, presença de corpo estranho lá, sim, né? Então, assim, até mesmo, às vezes, já peguei casos, assim, que às vezes o animal vai tomar banho e esquece, por exemplo, algodão.
dentro do aquele ouvido. algodãozinho que põe. Que às vezes coloca para não entrar para não água. entrar água. E às vezes principalmente animalzinho de orelha caída, né? Que às vezes você chegou do banho, você nem olhou, ficou lá e às vezes passou semanas com aquele algodão dentro do ouvido. Vai apodrecendo lá dentro, mais ou menos. Exatamente. E aí aquilo é um corpo estranho, né? Então, pro próprio organismo, ele vai tentar combater aquilo lá. E aí, o que acontece? Começa a inflamar. E aí, consequentemente, você começa a ter um aumento de bactérias ali no local, né? E aí, às vezes, tipo, você imagina que o animal tá com uma dorzinha de ouvido, mas você nem olhou lá dentro, você nem sabe que tem alguma coisa ali. Isso pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer, pode. E no caso também, até eu conversei isso com o Dr. Rodrigo, o dermatologista, ele falou, porque a pessoa fica muito assim, ai, não pode botar água, não pode botar água. Ele falou que o problema não é a água, o problema se a pessoa jogar uma água muito forte em cima do... Né? Ele falou, não é a questão da água em si, é a questão de como você vai jogar Essa a é uma água. questão muito importante, porque muitas vezes as pessoas chegam na clínica, o animalzinho ele tá com otite, tá com uma inflamação do ouvido. É botar a culpa no outro. Ah, ele E não vai enxugou colocar direito, não é? Exatamente, vai colocar a culpa no banho e tosa. Exato. Ah, mas eles não protegeram, eles não Enxugaram, secaram direito, né? Aí ficou úmido, aconteceu isso. Não, para acontecer isso por conta de umidade, por conta de falar que foi do banho e tudo mais, nossa, isso daí é muito difícil de acontecer, a não ser que realmente, né? Principalmente em pet shop, porque nos pet shops o pessoal seca, né? Então a umidade que pode ficar ali é muito pequena para causar um problema para o animal. Agora, se deu banho em casa, por exemplo, e largou o animal lá sem secar nem nada, aí sim é um pouco mais comum de acontecer esse problema. Mas em pet não é muito difícil. E as pessoas começam a associar muito isso, mas de forma errada. Porque muitas vezes a gente procura e fala assim, é água. Parece que a única coisa que dá Isso. problema na orelha do animal é a água. É que a gente quer achar um porquê daquilo. Por que que aconteceu isso? E muitas vezes é uma predisposição individual daquele animal. Né? Porque assim, a malacésia, que é um dos tipos de fungo mais comuns que causam o problema da inflamação no ouvido, ela é comum da pele deles. Só que em uma pequeníssima quantidade, né? Agora, quando o animal, vamos supor, às vezes o animal teve uma queda de imunidade, aconteceu alguma coisa, ficou doentinho, e aí predispõe ao crescimento desses agentes. Aí começa a crescer um monte de malacésia lá no organismo do animal, aí vem bactéria junto associada, e aí você começa a ter esses problemas. Mas não necessariamente porque aconteceu algum fator ligado propriamente ao ouvido. Às vezes uma queda de imunidade no animal que já tem uma certa predisposição já acontece. Já ajuda, né? Sim. E quais são os sintomas? Assim, o que a gente percebe no animalzinho quando ele tá sentindo algum problema no ouvido? O que as pessoas normalmente costumam ver que aí levam pra gente na clínica é porque costuma ver que o animalzinho tá incomodado, que ele tá coçando. Normalmente coçando muito as orelhas e abanando muito a cabeça. Tá. Esses são os principais sintomas que a gente mais vê mesmo que as pessoas levam para a gente tentar identificar o que está acontecendo, e normalmente é o problema da otite, que a gente fala que é a otite externa, né? E aí tá ligado a isso. Mas assim, outras coisas também que a gente pode identificar são secreções, né? Aí tem tipos de secreções que levam a gente a pensar em agentes diferentes, que nem, por exemplo, às vezes tem animal que chega com pus ali, você vê que tem pus ali junto, aí você pensa mais no processo bacteriano, aí às vezes chega aquele cerumen mais escuro e com um cheiro muito característico, aí já leva a gente a pensar no problema com fungos, né? Então, assim, essas são outras causas aí, o cheiro, o odor forte, que muitas vezes tem cachorros que tem um odor muito forte e que às vezes os próprios donos dos animais sentem esse cheiro e aí levam pra gente também. Quando a gente vai ver, já tá com a inflamação. Já tá com a ali. inflamaçãozinha formada. Exatamente. E você falou, bom, você já tinha falado que eu ia perguntar aqui quais as raças mais propensas, mas pelo menos você já falou, é todo mundo que tem aquela... São os mais como é que chamava predispostos. aquele do comercial? Lembra? Qual? Ele tinha aquele que tinha, eu esqueci o nome, tinha um comercial que era aquele
baciazão compridão que tem a orelha. Ah, o Basset Hound. É o Hound. Um é do Isso. estilo do Hound, mais ou menos. Isso, exatamente. Cocker tem muito problema. Cocker Shih Tzu a gente vê muito problema, tanto pelas orelhas pendulosas, quanto porque eles têm também uma maior predisposição a problemas alérgicos, problemas de pele. Então, o ouvidinho já vem junto, né? O excesso Então, de pelo não tem nada a ver. Se é muito peludo, Também, muito peludo também. ou pouco peludo. porque você cria um ambiente Mais propício, mais no abafado, exatamente. Então também sim, tanto quantidade de pelos quanto o ambiente abafado, isso ajuda sim a ter um E ambiente. aqui a gente tava falando assim, no banho, se eu vou dar banho em casa, no caso, não vou dar banho lá. Que cuidado que eu tenho que ter? Colocar aquele algodãozinho, porque tem um algodãozinho próprio que ele não Sim, deixa entrar, isso. e tentar não jogar água lá dentro do ouvido dele. A gente tem que tomar esses cuidados e sempre lembrando que assim, a gente não pode esquecer, que nem a gente já comentou disso do pessoal, esquecer o algodão lá e virar um quarto estranho. Se pôr, tem que Então, isso tirar. você não pode esquecer. Tem a questão do algodão, que é aquilo que você falou, que tem algodões mesmo que eles São próprios, né? são próprios, porque não deixam ficar entrando água, né? Que eles não ficam umedecidos, né? E sempre, se a gente for fazer isso em casa, secar muito bem o animal, né? O banho a gente pode dar normal, não precisa ter medo do banho, né? Porque a gente não vai chegar e tacar água dentro do ouvido, isso a gente nunca vai fazer. Então não precisa ter medo do banho, né? É só proteger e secar o máximo possível, né? Com uma toalha. E se tiver um secadorzinho, que é um animal que não estressa, que ele deixa fazer isso, você pode dar uma passadinha só para ajudar A secar mais tirar um rápido. pouquinho a umidade, para secar mais rápido. Mas nada muito. Ô, Júlio, deixa eu te falar um negócio. Tem gente que, hoje em dia, como os animais estão praticamente virando humanos, então todo mundo, parece que tudo que a gente tem, a gente quer colocar neles também. Sim. Não é perigoso também alguém, eu vou limpar o ouvidinho dele, pegar um cotonete e limpar ele, não? Muito perigoso. É isso, então. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou cigar bem, vou pegar. Porque eu não, sinceramente, eu morro de medo de cotonete, nem no meu eu não ponho. Porque eu já tenho medo de machucar. Então, Sim. não é perigoso. Então, acho que é bom a Sim. gente alertar isso, porque vai que você vai enfiar um Exatamente. negócio lá e acaba machucando. Aí pode gerar um problema, não pode? Pode, com certeza, porque aí é um caso de trauma externo, que você pode levar uma inflamação do ouvido com cotonete. Então não põe nada, Cotonete não nunca cutuca nada? recomendo. Não, na verdade assim, existem casos e casos. Tem animais que têm uma certa predisposição a maior formação de cerúmen e que tem uma inflamação mais recorrente do ouvido, que a gente recomenda a limpeza periódica, mas de tempos em tempos, porque também assim, existem animais que a gente recomenda, mas também existem animais que a gente não recomenda ficar limpando direto, porque você fica retirando todo o cerume, que nem, por exemplo, tem gente que faz isso, eu vou fazer isso de 3 em 3 dias. Não pode, ele precisa de uma proteção ali também, né? Então, assim, você tira aquela proteção natural também do ouvido. Então, você não pode ser extremista, né? Você tem que seguir sempre as recomendações do profissional. Porque, assim, tem animais, aquilo que eu falei, que vai precisar de uma limpeza mais corriqueira. Existem produtos específicos para isso. Porque não vai enfiar, muitas vezes enfia o cotonete e empurra o negócio mais pra dentro ainda. Então Produtos isso aí e formas específicas de limpar. isso que a gente tem que falar. Normalmente a gente vai pingar aquele remedinho indicado pelo veterinário, que vai servir justamente como que a gente fala que é ceruminolítico. Ele vai quebrar a cera e facilitar a limpeza, tá? E aí a gente normalmente usa com uma gás em volta do dedo e só tira o excesso. Não Você não vai ficar cutuca lá dentro, não vai você enfiar não vai- o cotonete lá Isso, dentro. Que nem a jamais. pessoa- vai lá Jamais. tem gente que tira a cera também com grampo na orelha, vai lá enfiar o grampo também, né? Nossa, não. nem Então isso pensar. aí que a gente tem que tomar Qualquer cuidado. coisa diferente de uma gás em volta do dedo e uma limpeza externa apenas não é recomendado, né? Muitas vezes você pode fazer isso e traumatizar, porque a gente está falando até agora da otite externa, né? Porque a gente tem a otite externa, a otite média e a otite interna, né? Então, muitas vezes, quando o animal, por exemplo, não é tratado de forma correta para uma otite, né? Ou muitas vezes aquilo que a gente comentou no comecinho, eu vi um que deu certo com tal remédio. E aí toda vez que está inflamado, vai lá e pinga um pouquinho. Você começa a criar resistência daquele problema, o problema vai ficando crônico, e o que era uma otite externa começa a vir para as partes internas do ouvido, E aí é pior, se né, tornando Júlia? muito mais grave. O animal pode perder até a audição por conta Jura? disso, sim. Né? Então, assim, tem casos até que você precisa fazer cirurgia. Nossa, que No horror, sabia animalzinho não. que você faz uma ablação, que a gente fala.
né? Por conta de problemas que Por que são acontece? Ele super inflama lá dentro e... Inflama, você tem uma estenose do conduto auditivo. O que que é uma estenose? É um fechamento. Ele fecha de tão inflamado que ele tá. Crônico fica aquela coisa que não desinflama mais. O animalzinho ele perde a audição e às vezes você tem que fazer uma abertura Por para isso que faz a cirurgia para tirar pra toda a abrir. inflamação. É, porque o Nossa. animalzinho tem problemas seríssimos que poderiam ter sido evitados de uma forma muito mais simples. mais simples. Por isso que sempre tem que seguir a orientação correta do profissional para você e não ficar tratando por conta. O que eu acho interessante a gente estar sempre falando é isso. Tem muita gente, bom, muita gente não, a grande maioria tem assim, se a pessoa se autocuida, né? Ah, eu vou ter um remédio, você tem um remédio. Bom, eu não sirvo porque eu tenho pavor de remédio. Então, pra pessoa me dar um remédio é um problema sério. E eu também não gosto de dar remédio pros meus também, né? Eu fico tão triste. Mas tem pessoa que não. Sim. Então, assim, esse negócio, eu vou cutucar. Não, porque eu tenho um remédio. Outra coisa, eu tenho um ceruminho que eu pinguei no meu, eu vou pingar no dele. Isso também é perigoso, não é pra fazer. Problemão. Isso. Então a gente faz isso exatamente pra avisar as pessoas que cada um, como diz, né? Animal é animal, você é você. Não tem que ficar. Eu sei que tem remédios que são compatíveis, né? Do um do outro. Mas tem que perguntar primeiro, né? Exato. E outra coisa também, além disso, que eu acho que é super importante da gente alertar aqui, dentro desse assunto, é pro mesmo animal. Às vezes tem alguns animais que eles, infelizmente, eles têm uma recorrência um pouco maior da otite. Você tratou e depois pode voltar depois de um tempo. Mas essa recorrência, ela só se torna maior, né? É quando a gente faz tratamentos que não são adequados, que nem, por exemplo, vamos supor, foi a primeira vez para o veterinário por conta de uma otite, por conta de uma inflamação no ouvido. O veterinário analisou normalmente, eu gosto de logo de cara a gente coletar um material desse ouvido, que a gente fala que é uma citologia. A gente vai analisar o tipo celular que tem ali e o tipo de agentes possíveis que a gente pode encontrar. Que aí no caso seria bactéria, fungo, ácaro, né? Aí a gente analisa direitinho quais são os tipos e a quantidade. A gente também quantifica quanto desses agentes tem ali. A partir disso, a gente vai saber qual que é o medicamento mais correto para esse tratamento e, além disso, quanto tempo de tratamento. Qual que é o grande problema? Muitas vezes você tem fungo ali e o tratamento pro fungo, ele é mais prolongado. Então, por exemplo, às vezes você vai precisar de 14 dias, tem casos que você até precisa de 21 dias de tratamento para você conseguir tratar o problema do fungo. Só que qual que é a questão? Muitas vezes você começa a fazer o tratamento, como esses remédios tópicos, eles têm uma ação, a grande maioria deles também tem uma ação anti-inflamatória, você já começa a desinflamar o ouvido e o animal já começa a diminuir a coceira, já começa a se sentir melhor. Então, assim, às vezes 4, 5 dias de tratamento, o animal já está muito melhor e a pessoa para de fazer o tratamento. O animal vai ficar bom durante um tempo? Vai, só que você não fez o tratamento adequado e vai voltar. E aí volta, e cada vez que... Aí dessa vez, não vou levar no veterinário porque eu vou pingar aquele remedinho que ele passou da outra vez. Porque já tá aqui mesmo, já sei que é isso, né? Já sei como que é o tratamento. Já sei como é que é. Aí você faz 3 dias e ele melhorou. E você para de novo. Aí daqui 2 meses voltou. Aí você começa a fazer isso, cada vez mais o animal vai criando resistência, vai piorando o quadro e vai cronificando. Isso não pode acontecer jamais. E aí tem pode que levar surgir, o animal que você falou, pra gente pode ver surgir que é. então uma mais profunda. Exatamente, aí vai cronificando, aí vai criando resistência, aí de repente aquele remédio já não vai mais fazer efeito. Aí você vai ter que começar a fazer cultura de bactéria e de fungo para ver quais são os antifúngicos ou antimicrobianos que o animal é resistente para você não usar, para poder usar aqueles medicamentos mais corretos. E aí começa a limitar o tratamento e é que fica cada vez mais difícil. Por isso que não pode ficar tratando por conta. Isso é muito importante. Assim, isso eu acho que é um dos principais avisos que a gente tem que deixar aqui nesse nosso bate-papo. É de não ficar fazendo tratamento por conta, mesmo que você já tenha tratado o seu animal para otite. Mesmo que você já até sabe, né? Faça como eu, gente, enche o saco do seu veterinário. Não, gente, daí é muito melhor você encher o saco e fazer a coisa de uma forma correta do que você fazer por conta e depois, aí sim você vai ter um problema. E não é só pra você, né? O que você ia pingar 15 dias, você vai ter que pingar 3 meses, no caso. Porque fazer todo e o tratamento. Às vezes nem até uma cirurgia, né? pode E às vezes até uma cirurgia, e às vezes várias complicações.
E pro animal, né, aquilo que a gente falou, de repente você pode até causar uma perda auditiva aí de uma forma que poderia ter sido prevenido, Ô, né? Júlio, eu vou te fazer uma pergunta. Lembra já que a gente tá falando de ouvido, teve uma época em que todo, ai, como é que é o nome dele? Aquele cachorro compridão que eles faziam a cirurgia na orelha, o Pitbull? Pitbull. Não, não é o Pitbull, não. Era o, ó, corta um pouquinho, que eu esqueci. Eu vou te fazer essa pergunta, você vê se você pode responder ou não, você fica à vontade, tá? Tá. Aí, como é que chama aquele, como é que chama, Henrique, como é que chama aquele cachorro que tinha assim, ó, que ele era bravo pra caramba? Doberman. Doberman, isso. Eu queria te perguntar, posso te perguntar por que que eles faziam aquilo no Doberman? Pode. Ah, então, ó, então continua agora. Bom, então vou te perguntar um negócio. Há uns tempos atrás, tinha um cachorro Doberman que eles tinham mania de subir a orelha aqui pra cima. Por que que eles faziam aquilo? Não era uma coisa legal, era? Não, na verdade isso daí é puramente estético, né? Somente estético. Somente estético. E Né? faziam Tanto isso pra que- quê? Porque, Porque o animal parecia de uma forma mais imponente, algo do tipo, né? eu Para sei causar porque, imposição mesmo. porque depois de um tempo começaram a não fazer mais, né? A raça que era mais comum que a gente via esse Uhum. tipo de coisa era no Pitbull, porque eles cortavam mesmo a orelha, faziam cirurgias nas Nossa, orelhas, eu lembro só. e é uma mutilação. Ah, no Pitbull cortava? No Isso, Pitbull pra você cortava ter uma a ideia, eu nem orelha. sabia que do Pitbull cortava. Cortava para deixar a orelha para cima mesmo. Você cortava aquela orelha e deixava ela e ficava pontudinha. Simplesmente estética, né? Para o animal ficar mais imponente E pode e tudo causar mais. alguma coisa futuramente? Claro que pode. Na verdade, você Inclusive está pro causando Doberman também. Pro Doberman também. também. Você está causando uma mutilação ali, né? Então, assim, primeiro que era uma cirurgia horrível, que graças a Deus hoje isso é proibido, É. né? Porque você cortava a orelha do animal, você dava ali inúmeros pontos, aquilo lá era uma dor terrível. Muitas vezes, vários lugares desses que faziam esse tipo de cirurgia eram lugares também, né, que a gente, né, falava, poxa, como que se faz esse tipo de cirurgia? Eram lugares que, né, que muitas vezes não Não tinha um causavam recurso. uma Assim. analgesia direito para o animal, Ai, nossa. deixava o animal com dor, né? Então, assim, era horrível, né? Eu abominava esse tipo de cirurgia. Graças a Deus hoje é proibido. Eu Mas lembro- é puramente estético. Eu lembro que eu tinha uma vizinha que ela tinha um Doberman. O Doberman era. Que na época, né? Bota tempo pra trás, Aham. quem era vamos dizer assim, o Cão de guarda cão de guarda, o mesmo, cão de né? dar medo era o Doberman, né? Depois que veio o sim. Pitbull, era o Doberman. E eles foram fazer isso, não vou falar que é engraçado, porque ele era um amor, ele chamava Black. Ele era tão bonzinho que eu enfiava minha mão dentro da boca dele, assim. Ele tão bonzinho que ele era. E ele ficou um assim, outro assim. Uma subiu, outra desceu. Provavelmente o que eles faziam no Doberman? Eles colocavam tala quando era filhote. Ah. Então você colocava uma tala ali para ver se a orelha ficava para cima mesmo, né? Só que nem Não, sempre isso acontecia. mas o dele ficou pro resto da vida. Uma pra cima, outra pra baixo. Então, exatamente. Só que nem sempre isso acontece mesmo de você ficar fazendo a tala e Aham. refazendo e tudo mais. Tinha até veterinários que prescreviam alguns suplementos para ver se, né, fortalecia essa parte de cartilagem e tudo mais para ela ficar mais empinadinha ali, a orelha. Mas é puramente estético, não tem o porquê. No caso ainda de você colocar uma tala, ainda ok, não tem problema, né? Agora, o grande problema que eu vejo é a mutilação do animal. Isso eu não É você te cortar juro, do a Pitbull eu nem orelha. sabia Sim, que eles cortavam. cortavam. Que judiação. Tanto que hoje em dia você vê os pitbulls com a orelhinha até caidinha, você não vê o pitbull com a orelha pra cima ali. E era aquela coisa pontudinha, e o pessoal achava lindo quando você deixava assim, bem fininho em cima, e ficava, né, parecendo um chifrinho ali, não? Era terrível, gente. Pro É. animal aquilo lá é... Não, é isso que eu queria saber, porque muitas vezes acha que é estético, faz uma coisa estética pro animal e, na verdade, tá judiando do judiando bichinho. total. Ainda pode trazer um monte de consequências. Uma coisa mal feita pode infeccionar, pode Nossa, inflamar. não, pode trazer tanta consequência isso daí pro animal, né? Ainda mais é aquilo que eu comento, os lugares que faziam isso, às vezes não tinham uma asepsia adequada, né? Podia causar uma infecção ali, Eu sei uma que hoje não pode contaminação. mais, né, Não Júlio? pode, é proibido. Até corte de rabo também, que antes todo mundo cortava rabo. Por exemplo, Cocker, né, hoje em dia, né? Sei também O porque cortava rabo. Rottweiler, né? Tudo cortava
deixar Não, até pequenininho. aqueles pequenininhos, até Yorkshire. os pequenininhos cortavam. também, aquele, como é que chama? Hoje eu tô ótimo, não tô lembrando o nome de nada. O Paulistinha, tinha um que eles cortavam sim, também. o Paulistinha. Absurdo, gente. É tão bonitinho ver eles banar o rabo, que é a coisa mais gostosa, eles assim, tudo banando o rabinho. E graças a Deus hoje também é proibido. Qualquer tipo de mutilação é proibida, né? Hoje em dia. Então, Bom, Júlio, então assim, pra terminar, quando então a gente deve procurar, você percebeu que tem alguma coisinha, já procurar o médico veterinário para ele te dar uma orientação. Então, coçou. coisa importante também, que Pode nem você falar. tá me perguntando agora. O que eu sempre falo também é que a gente tem que saber diferenciar aquela coceira comum. Isso, porque ele Do fazia animal. assim, todo mundo faz, né? Isso, dá uma coçadinha, né? Às vezes tá lá um pouquinho, aí vai lá, tem cachorrinho que se esfrega no tapete, no sofá. É normal. O que não pode é aquela coceira excessiva. De repente você tá brincando com o animal, tá fazendo alguma coisa e do nada ele para e começa a coçar. Aí fica lá coçando, 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 coçando. Ou então abanando a cabeça, abanando, abanando. E assim, muito frequente. Você começou a notar que isso não tá normal? Leva na hora. Quanto antes a gente identificar o problema, quanto Melhor. antes a gente começar o tratamento, mais rápida a recuperação e melhor para o animal. Né? Agora, também não precisa ficar muito preocupado com aquelas coceirinhas normais. Deu uma coçadinha, ok. É tudo que Mais passa, a excessivo. gente tem que prestar atenção na coceira, tudo que passa do normal, Exato. né? Porque ele coçar, depois não coçar mais. Agora ele coçou. Passado, sei lá, uma meia hora, ele tá coçando de novo. Tá coçando, aí já tá Aí alguma já coisa não é, estranha, né? Já não tá no aí normal já tem dele. alguma coisa. Ou eu lembro que uma vez que eu percebi que ele fazia muito assim com a cabecinha. Parecia que fazia assim, né? Parece que ele quer tirar um... Isso não é normal. Fica meio A gente já estranho, vê que tem alguma coisa. Outro ponto importante que uma das primeiras coisas que você falou aqui no nosso bate-papo é que muitas vezes as pessoas também não olham muito pro ouvido. Não, então, não olha, Né? exatamente. Então, é legal de ter esse hábito de olhar também, porque só de olhar, às vezes você vai ver que que a pele do ouvido, ela tá muito vermelha. E aí você começa a comparar com outra, e você, nossa, mas isso daqui não tá vermelho desse jeito. Ou, não era vermelho desse jeito. Então você saber como que é o normal, e de vez em sempre tá dando uma olhadinha. Pra ver se tá tudo tranquilo. Outra coisa que acontece muito também, às vezes além do vermelho, fica um pouquinho, a pele em si, você vê que ela tá um pouquinho inchadinha, que a gente fala que tá edemaciado, né? Então fica, por quê? Porque já tá inflamado, né? O cheiro, se você sentir um cheiro diferente, esse cheiro não é comum, também é outro sinal. Secreção, não tinha essa sujeira no ouvido dele não, isso não é comum. Então todos esses são sinais aí que você já deve levar pro veterinário quanto antes. Bom, Júlio, eu acho que deu uma boa geral do que a gente tomar conta do ouvidinho dos nossos petzinhos, né? Sim, com certeza. Acho que já deu para esclarecer um pouco aí e a gente conseguiu conversar sobre pontos muito importantes aí. Bom, então quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui, quebrando o nosso galho, falando Sempre sobre um o prazer. ouvido. Espero estar com você mais vezes, né? Esperando, com certeza. Então, esse foi o nosso Podpets. Espero vocês no próximo. Até mais. Muito obrigado e até a próxima.